Sagres Sinal Aberto passa, portanto, a falar sobre eleições 2022. Já ouvi a voz aqui do José Witt e parece que já estamos em contato com o secretário estadual de Indústria e Comércio, ex-presidente da Assembleia. Witt, obrigado pelo contato com a gente. Daqui a pouco, portanto, o Witt já vai estar ok, só arrumando ali, portanto, o enquadramento com o José Witt. Em contato conosco aqui no Sagres Sinal Aberto. Outro recado importante do nosso sistema Sagres de comunicação é que você acompanha todo domingo aqui uma programação especial, principalmente para as crianças. Você está com criança em casa e não está sabendo exatamente o que fazer e encontrar bons conteúdos para a criançada? A gente tem uma programação educativa aqui no Sistema Sagres e a novidade é que todo domingo, às 11 da manhã, a gente exibe um episódio da série Deixa que eu conto, com histórias, brincadeiras e atividades. A produção é da Unicef e o apoio do Sistema Sagres de Comunicação. Aqui no sistema você também sintoniza a Sagres TV. No canal 26 da TV Aberta, com uma programação para toda a família, você tem desenhos animados, programas musicais e muita informação na Sagres TV. Canal 26 da TV Aberta. Agora sim, imagino que nós já estejamos prontos para conversar com José Witt, ex-presidente da Assembleia Legislativa, secretário de Indústria e Comércio do Estado. Witt, obrigado pelo contato com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens. Sempre um prazer e uma satisfação muito grande falar com você, com a Cileide, todos os ouvintes da Rádio Sagres. Secretário, tem data para o senhor deixar o cargo, já focar na eleição de 2022? Isso deve acontecer no final desse ano? Possivelmente, Rubens, eu devo estar me afastando nos próximos dias. Eu tinha um compromisso de ficar até o final de dezembro, né, com esse compromisso com o governador. Eu resolvi antecipar um pouquinho, tendo em vista que as movimentações políticas elas já se iniciaram prematuramente e, consequentemente, eu que estou tentando pavimentar uma pré-candidatura a deputado estadual novamente, me senti na vontade de deixar um pouco antes o cargo, tendo em vista que aquilo que a gente se propôs a realizar na secretaria, juntamente com todos os servidores, fomos exitosos. E aqueles que permanecerão na secretaria, com certeza darão continuidade àquilo que a gente planejou, àquilo que a gente traçou como meta, como foco, e isso me dá total tranquilidade de sair sabendo que aqueles que permanecem na secretaria são os verdadeiros promotores dessa retomada da Secretaria de Indústria e Comércio, consequentemente das suas ações. Secretário, com essa antecipação toda, né, o processo acabou se intensificando já nesse ano de 2021 para 2022, o senhor também deve antecipar ou não esperar o prazo final de filiações lá no iniciozinho de abril, para definir para qual partido o senhor vai, por qual partido o senhor deve ser candidato a deputado estadual? Já deve decidir isso antes? E quais são os partidos? O senhor está mais próximo hoje do PP, do Progressistas? Possivelmente, Rubens, essa decisão, sim, deverá ser antes de abril. Obviamente, essas conversas se intensificarão agora, justamente pelo fato de estar me afastando de um cargo público e não me sentir constrangido. Eu não ficaria confortável estando como secretário e justamente secretário do governador, estabelecendo conversas com outros partidos. Então, em consequência da minha saída, a gente agora intensifica essas conversas. Progressistas é um partido ao qual eu tenho amigos, tenho muita simpatia. É possível que sim, que possa ocorrer isso, mas eu tenho com certeza uma ideia de que a gente vai conversar também com outros partidos, inclusive o partido do próprio governador, que é uma tendência também da gente ter uma ideia de ir. Então, enfim, agora as conversas a gente vai começar a intensificá-las. Tem convite também do MDB, ao qual eu tenho uma boa relação com o presidente Daniel Vilela. Então, agora a gente vai ver o que é o melhor. Obviamente, isso não é uma decisão só minha, isso parte também de uma decisão dos próprios partidos, de maneira que a gente agora intensifica isso.
Presidente é o costume, né, Vite? Por muito tempo presidente da Assembleia, não por tanto tempo assim, mas enfim, ex-presidente da Assembleia, a gente conversava bastante ainda nesse cargo. O giro do celular foi muito bom, o senhor girou o celular, ficou na horizontal, tá melhor. Agora só cuidado aí com o dedo na câmera, que a gente, às vezes o senhor passa o dedo na câmera. Me parece que o senhor tirou o som, mas enfim, eu já vou acionar a Cileide Alves para a gente continuar conversando com o ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, e prestes aí, então, ele disse nos próximos dias, prestes a deixar a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. José Vite com a gente. Cileide. Bom dia, secretário. Obrigada pela entrevista aqui na rádio. Bom, quando o senhor assumiu a secretaria, havia uma expectativa de que, além do trabalho em si, né, da própria secretaria, da área fim da secretaria, o senhor teria uma função política, né, de fazer uma articulação política. Isso não foi possível, secretário? Bom, Cileide, prazer falar com você. Acho que você está me ouvindo bem. Na verdade, Cileide, foi possível, sim. Na verdade, eu consegui fazer paralelo, lógico, às conversações que a gente... as tratativas que a gente tinha na secretaria, nós conseguimos sim fazer algumas tratativas em paralelo politicamente. Conversas com o próprio Daniel, que se deu que culminou na chegada dele à base, conversas agora que eu sempre tinha, eu tenho uma relação muito estreita com o presidente da Assembleia, o deputado Lissauer, aparando essas arestas que possivelmente tenham ficado, enfim, tudo aquilo que o governador me designou como missão, eu tentei buscar um entendimento, tendo em vista que eu tenho um relacionamento muito bom com vários entes políticos aqui do Estado. Agora, obviamente, a minha função maior foi, sim, a secretaria, viu, Cileide? Eu cheguei e vi que precisávamos tomar algumas ações rápidas, precisávamos criar um planejamento estratégico para a secretaria. A SIC é uma secretaria extremamente importante, através da SIC que promovemos o desenvolvimento industrial do Estado, desenvolvimento econômico do Estado, melhor dizendo. Então, eu me foquei bem mais nessa minha gestão. Agora, obviamente, por eu ser político, eu dei uma conotação, claro, para a pasta mais política do que havia anteriormente. Então, mas eu acho que foi possível contrabalancear e fazer as duas coisas. Pois o senhor tomou posse no final de janeiro, né? São menos de 10 meses aí como titular da Secretaria de Indústria e Comércio. O que aconteceu, né, para que o seu período lá fosse abreviado dessa forma? O senhor falou agora há pouco que houve essa antecipação do debate eleitoral, mas o que eu pergunto é o seguinte: é só isso, secretário? Não, é só isso sim, Cileide. Eu sou muito correto com as coisas que eu faço. A partir do momento que eu senti a necessidade de pavimentar essa minha pré-candidatura, eu não me sinto à vontade de utilizar a secretaria para tal fim. Eu não consigo realizar as duas coisas e me sentir desconfortável. Eu sei que isso também traria um desconforto com o tempo para o próprio governo. Porque já começaram algumas movimentações de deputados pedindo a saída de alguns auxiliares que serão candidatos até dezembro. Isso ocorre em todos os anos pré-eleitorais, isso é normal. Daqui a pouco nós vamos ver isso acontecer na Prefeitura de Goiânia. Os auxiliares que serão candidatos serão cobrados pelos vereadores, enfim. Isso é uma prática corriqueira na política. Eu estava muito tranquilo em relação a isso, mas eu assim, do meu ponto de vista pessoal, eu senti essa necessidade de sair e ficar mais à vontade. Mais à vontade para conversar tanto com relação à filiação partidária, fiquei mais à vontade de receber os políticos num escritório que não seja a secretaria, para que a gente não confunda as coisas. Então, estou muito tranquilo com relação a essa saída. O meu compromisso realmente era esse ano com o governador. Eu já tinha, quando fui assumir, pré-estabelecido com ele que eu ficaria até dezembro.
Obviamente, eu antecipei um pouquinho, mas nós já vamos entrar aí no mês de novembro, quer dizer, eu acho que eu antecipei aí uns 40, 45 dias do que seria o normal da minha saída. Secretário, essa secretaria, em 3 anos, ela teve 3 secretários, né? O senhor foi o terceiro, o primeiro secretário deixou por conta das eleições municipais, foi substituído e depois o senhor assumiu essa terceira vaga, quer dizer, 3 anos, 3 secretarias, 3 secretários, é possível fazer um trabalho de continuidade? A secretaria, dessa forma, não perdeu muito com as trocas? Olha, não é o ideal, Cileide, você tem toda a razão. Eu hoje, é um sentimento que eu tenho dentro de mim, que se a gente tivesse iniciado um trabalho, nós teríamos feito grandes realizações, nós teríamos tido grandes realizações dentro da SIC. É lógico que qualquer processo de transição e de interrupção, isso prejudica, sim. Agora, a secretaria foi formatada pelo ex-senador Wilder, que tem muito da minha personalidade, da minha forma de ser, vem da iniciativa privada, possui um vasto relacionamento com o setor produtivo e obviamente, eu também tenho essa característica. Então, nós, na nossa entrada, nós procuramos justamente ver o que estava sendo desenvolvido pela secretaria, aquilo que foi planejado por eles, para que a gente desse continuidade. Claro que isso muda. Obviamente, vai entrar um quarto secretário agora que tem também a cabeça dele, que tem também as suas características próprias. Eu acredito que se for e se vier a comprovar que a vinda justamente do Progressistas, através do secretário Joel, que é irmão do ex-secretário Baldi e ex-deputado, isso também, eu creio que nós teremos um processo de transição bem tranquilo e acredito que se dará em continuidade, justamente pelo fato também do Baldi ter uma aceitação muito grande por parte do setor produtivo, por ter uma boa interlocução com as entidades representativas do setor produtivo. Então, isso facilita esse processo de transição. É claro que não é o ideal, você tem toda a razão, mas não acredito que tenha trazido tantos prejuízos à continuidade dos processos que lá estão. Mas você tem toda a razão que se a gente tivesse um mandato maior lá dentro, né, não mandato, mas um período de gestão maior, nós teríamos com certeza dado um pouco mais de continuidade e talvez desenvolvido mais os projetos que lá estão. E o que foi possível fazer nesses 9 meses, secretário? Bom, foi possível a gente criar uma rotina administrativa, foi possível a gente melhorar o ambiente de negócios dentro da secretaria, estreitar o relacionamento com o próprio setor produtivo, que estava um pouco afastado, estabelecer um maior compromisso, um maior entendimento entre as secretarias que tratam de desenvolvimento econômico. A SIC, ela tem o papel de atração, ela tem o papel de formatar os protocolos de intenção, ela tem a obrigatoriedade de dar tranquilidade tanto jurídica quanto de ambiente de negócio aos empresários que estão chegando, mas os empresários precisam de licença ambiental, os empresários precisam de energia elétrica, os empresários precisam tratar de incentivos fiscais, e isso foi que a secretaria fez, estreitar e comunicar melhor com todas essas pastas que tratam de desenvolvimento, tanto quanto assentamento, que é lá na Codego, às vezes financiamentos, que é feito na Goiás Fomento. Então, a gente criou esse ambiente, criamos um planejamento estratégico que é de curto, médio e longo prazo para a própria secretaria, porque é bom lembrar que essa secretaria foi recriada, né, Cileide? Ela não existia mais. A SIC ela foi incorporada junto à Secretaria de Inovação e também de Agricultura no governo anterior, se transformando numa grande secretaria. Posteriormente, houve essa separação. Então, foi uma secretaria recriada e, consequentemente, ela precisa de um planejamento, de criar estratégias, ver o que vai enxergar para o futuro e, sobretudo, motivar os servidores que lá estão. Talvez a SIC seja uma das secretarias que mais quadros
concursados tenha no Estado. Nós temos poucos servidores comissionados na pasta. Então, era motivar esses servidores a entender que seria uma gestão de resultados e que a gente precisa todos envolvidos. Eu não faria nada sozinho se não tivesse ao meu lado justamente os servidores que lá estão e lá ficarão. Quem chegar para assumir a pasta, com certeza terá naqueles que lá estão um quadro extremamente motivado e pronto para executar tantas entregas que a gente tem programado para os próximos meses. Bom, secretário, na questão política, a gente sabe que a escolha de Daniel Vilela pelo governador Ronaldo Caiado provocou, né, uma crise interna, o senhor citou isso agora há pouco. Algumas delas estão sendo apaziguadas, outras são mais complexas, né, de apaziguamento. Uma delas é com o deputado estadual Lissauer Vieira. Esses dias eu ouvi de uma pessoa muito próxima a ele que a relação entre ele e o governador trincou, não é mais a mesma. Como é que está essa tentativa aí de recomposição? Sileide, veja bem, é lógico que uma escolha tão antecipada para ocupar um cargo de tamanha importância, obviamente ele traria insatisfação. Se fosse o próprio deputado Lissauer que fosse o escolhido, vários outros teriam também se sentido, vamos dizer assim, excluídos no processo. Aí você tem um tempo para criar um processo de reconstrução, um processo de entendimento. O deputado Lissauer é um cara maduro, hoje ele sabe da liderança que ele tem em todo o Estado, era realmente um dos favoritos a ocupar essa vaga. Agora, era uma prerrogativa do governador, ele que deve escolher quem vai ser o seu sucessor, possivelmente daqui a 4 anos, né, no ano anterior da próxima eleição. Então, obviamente, ele sabe ele tem pesquisas em mãos, ele sabe das agulhas que ele passa, ele tem um tino político que o fez ao longo dessa trajetória política a tomar essa decisão. Agora, é lógico que o Lissauer, e assim como, não só como ele, como você disse, outros vários companheiros políticos aí ficaram estremecidos, tem uma relação que precisa ser construída, a vinda do MDB em algum município choca com algum companheiro da base, então isso deve ser recomposto. Eu acho que isso agora é conversa, né, Sileide, é ter paciência, é ter tranquilidade. Acredito eu que o governador fez essa escolha antecipadamente justamente para a gente ter o tempo de reconstruir, para ter o tempo de iniciar um novo projeto, já sabendo das peças, mais ou menos, que estão ali ocupadas. Agora, obviamente, alguns vão ficar insatisfeitos e permanecerão. Eu vejo que não dá para reconstruir com todos. E agora, eu também acredito que a vinda do próprio MDB, ela traz também pessoas que somam ao projeto do governador. E política é isso, você sabe, isso vai acontecer, né? Outros nomes vão surgir, possivelmente o próprio Gustavo Mendanha está fazendo esse trabalho em cima disso, tentando atrair aqueles que ficaram insatisfeitos, buscando também uma nova composição partidária e assim uma possível disputa para o governo. Isso é normal na política, os grupos vão se ajustando, uns não tem como, outros têm as suas particularidades nos próprios municípios que não permitem essa aproximação. Então, de forma que isso com o tempo, as coisas vão ajeitar e até mesmo vão fazer com que aqueles que não se sintam à vontade nessa junção procurem outros espaços para se readequarem. Bom, outra pessoa que está resistente, mais resistente ainda do que o Lissauer, é o ex-prefeito de Goianésia, o Renato de Castro. Renato. Né? Inclusive, tem gente ligada a ele dizendo que ele avalia até a possibilidade de deixar aí, de não apoiar a candidatura a reeleição de Ronaldo Caiado. Quer dizer, como é que está a conversa com ele? Eu sei que o pai dele, que é um líder político importante em Goianésia, né,
tá mais aberto a essa conversa, mas o Renato não. Até porque, para o nosso ouvinte entender, o Renato era prefeito de Goianésia, filiado ao MDB, e Daniel Vilela não deixou que ele fosse candidato à reeleição. Então, ele teve que inventar mesmo, né, tirar da cartola um nome que era desconhecido em Goianésia, colocou o nome dele de Léo do Renatão para que as pessoas fizessem uma associação entre aquele candidato desconhecido e ele, Renato Castro, e ele ganhou a eleição, né, da aliança que o Daniel Vilela fez com a oposição do PSDB lá em Goianésia. Então, diante de todo esse quadro, o Renato está muito resistente, né? E aí eu pergunto, como é que vai ser nesse caso? Você resumiu perfeitamente e didaticamente tudo o que aconteceu. E isso vem ao encontro daquilo que eu acabei de dizer. Existem particularidades em municípios que não são simples de ser reconstruída. Nós, políticos, passamos por situações que muitas das vezes a gente supera. Olha, o que a gente fala na política, inimigos de hoje, companheiros de amanhã, e vice-versa. Agora, isso precisa também, e aí eu acho que é a grande preocupação do Renato, tendo em vista que eu já conversei com ele também, Cileide, é justamente essa. Ele não descarta, mas ele fala, olha, Vite, eu preciso conversar com as pessoas em Goianésia para ver o que elas vão entender disso, porque, poxa, o que eles vão pensar? Pô, mas você vai apoiar o cara que te tirou a sua eleição? Como é que é isso? Nós te demos isso. Eu passei por isso em Palmeiras há anos atrás e sei bem qual que é o sentimento que o Renato está tendo em relação a apresentar isso à população. É claro que o pai dele, pela experiência política, pelos cabelos brancos, por tudo que já passou, é mais fácil de aceitar. Mas ele que é hoje o detentor desse espólio político, que ele vai ter que tentar fazer com que essa população entenda isso. Mas é um papel fundamental também do próprio governador de dar a ele condições de falar com o seu povo. O próprio governador, por isso que ele assumiu algumas tratativas, no caso do Renato, do caso do Adib, de algumas pessoas que são mais difíceis de digerir essa união, ele mesmo fazer com que essa interlocução ela seja feita com paciência, levar ao povo de Goianésia tudo o que está acontecendo, porque eu acho que nesse momento a gente tem que ser muito transparente, a gente tem que falar com as pessoas diretamente para que isso suavize um pouco. Agora, é claro que, como eu disse, alguns nós vamos conseguir fazer isso, outros possivelmente não vão conseguir. E aí, talvez não seja nem a vontade do Renato. O Renato, assim como eu, a gente tem uma boa relação e estreita, tendo em vista que a minha pasta é dependente da dele, em várias situações, a gente conversa muito sobre isso. Nós temos um carinho muito grande pelo governador Ronaldo. Nós sabemos bem o que passa no coração e a intenção que o governador tem em administrar o Estado. Agora, é lógico que isso não dá também a condição de fazer com que as pessoas lá em Goianésia entendam o que está passando aqui nos bastidores políticos. Então, o Renato precisa de tempo para tentar construir isso, ver se isso vai ser possível e aí voltar a ter uma relação tranquila politicamente para levar o nome tanto do governador, porque não adianta nada o Renato digerir, o próprio pai do Renato digerir, mas aquilo que mais interessa, que é a população de Goianésia, não dá o respaldo por trás dessa junção que foi feita. Então, isso agora, como eu disse, é paciência, calma, e o próprio governador tomar a frente dessas discussões, dando tranquilidade ao Renato de apresentar essa união ao povo de Goianésia. Rubens. É isso, secretário. Obrigado pelo contato. Uma última questão é sobre a própria eleição de 2022. O senhor disse que está considerando partidos, MDB, o próprio União Brasil, né, que vai se tornar aí, depois da fusão PSL-DEM, o Progressistas. O que é que o senhor está considerando sobre o que vai ser a eleição de 2022? O senhor sabe bem como funciona a eleição para deputado estadual. Que diferenças vamos ter nessa eleição de 22? É um governador que está indo para a reeleição, tem uma organização de oposição, mas tem também
a ausência de coligações proporcionais e esse grande novo partido que vai surgir, que é a União Brasil. O que o senhor está considerando para a própria candidatura? Qual é o cenário para essa disputa a deputado estadual no ano que vem, Vitti? Com o fim das coligações, Rubens, obviamente isso fortaleceu muito os maiores partidos. Obviamente, nós vamos conversar muito com esses partidos. Claro que partidos até menores eu teria dificuldade em ir, justamente porque os partidos começam a se organizar agora, principalmente os médios e menores, sabendo e são sabedores que farão 1, 2 cadeiras no máximo na Assembleia Legislativa. Então, é de extrema importância que a gente tenha agora consciência de que um partido que esteja bem estruturado, um partido que tenha bons candidatos, nos darão condições, claro, uma disputa mais intensa, uma quantidade de votos maiores, mas que tem também uma quantidade maior de eleição dadas as cadeiras que estão na Assembleia. Então, agora deve-se levar em conta justamente isso, fazer uma análise de chapas, uma análise de pré-candidatos e aí tomar essa decisão. Mas eu vejo que para deputado estadual nós teremos aí 5, 6 chapas no máximo, bastante competitivas, né? Chapas que eu digo partidos também, outros vêm aí fazendo 1, 2 deputados na casa, nós teremos aí uma pulverização também nesse sentido, e para deputado federal eu acredito aí que nós teremos aí 3 ou 4 chapas competitivas que farão aí quase a sua totalidade de deputados federais. Secretário, é isso. Obrigado pelo contato aqui, um bom dia, boa sequência aí no trabalho e até uma próxima. Bom dia a você, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Sagres. É sempre um prazer muito grande falar com vocês. Um ótimo programa e até a próxima. Obrigado aqui pela disponibilidade. Conversamos com o secretário de Indústria e Comércio e pré-candidato a deputado estadual em 2022, José Vitti, ex-presidente da Assembleia. Destaques a íntegra aqui dessa entrevista você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.